Amazônia. Por que essa árvore tem esse formato? Porque existem áreas na Amazônia que são as áreas mais baixas. Essas áreas mais baixas, elas são constantemente inundadas. E tem as áreas secas, que são mais altas. Então, essa árvore, ela tem essa base larga, com essas raízes tabulares, para ela não tombar, porque tem a época da cheia dos rios. Então, passa o rio por lá e ela não tomba. Ela está bem, ela tem uma base bem larga. Isso é uma adaptação dela. Por quê? É uma bioma de mata tropical úmida. Então, tem muita chuva. É uma mata tropical úmida, certo? Árvores de grande porte, certo? Arbustos com folhagens grandes. Quando você observa uma fotografia da Amazônia, a maior parte delas é do alto, né? Então, por quê? Porque do chão é muito difícil locomover. Você andar por ela é muito difícil, porque as árvores são muito juntas. Por isso que de cima você vê um tapete verde. De baixo você pode não ver o céu. Ou pode chover e não te molhar. Você ouve a chuva, mas não se molha. De tão junta que está a copa de uma árvore com a outra. E demora para ela cair a água. Ela vai ter que escorrer pela copa para depois chegar. Você está ouvindo a chuva, mas não está sentindo ela. Então, o que vai acontecer? Os vegetais do chão, os arbustos, eles precisam ter folhas grandes, porque qualquer raio de sol que consiga ultrapassar a copa das árvores grandes, tem que ser captada pelas plantas do chão, porque elas precisam do raio de sol para fazer fotossíntese. Então, o esquema delas, qual é a adaptação delas? Folhas grandes. Então, as árvores são gigantes. Os arbustos têm folhas grandes, para captar o máximo de sol possível e conseguir sobreviver, né? Animais de pequeno e médio porte. Não tem como ter animal grande, porque não tem onde andar. Ou está alagado, ou está estreito. Você tem que abrir uma trilha para andar lá. Então, o animal grande não tem como viver num lugar desse. Um animal, por exemplo, como uma onça, pode viver lá, óbvio. Porque ele é um felino. Você sabe que o felino tem um corpo flexível. Ele consegue esgueirar-se, passar por lugares apertados. Além do que, a onça sobe em árvores com muita facilidade. Assim como também a onça nada muito bem. Então ela tá bem ajustada para viver ali, beleza? A onça, e aí animais menores do que ela, né? Então você vai ter um tipo de animal adaptado a viver nesse lugar apertado, tá? Muita água doce, muita mesmo. Mas tem um detalhe: você tem a maior bacia hidrográfica. Agora, as pessoas que moram lá, elas não têm água potável com abundância. Por quê? Porque, como eu devo ter falado para vocês, que o rio Amazonas, que é o maior, quando ele joga água no mar, ele joga lama no mar. E a quantidade de lama é tão grande que vai parar no Caribe, a lama do rio Amazonas. Então, o que acontece? Se você pegar o Rio Negro, Rio Solimões, por exemplo, Rio Amazonas, né? O Rio Jari, gente, é um rio que você pega a água é turva, é cheia de lama, né? E aí não adianta você colocar num filtro, não dá conta. Se você colocar num filtro, em pouco tempo você estraga o filtro, ele entope. Então o que o pessoal tem que fazer? Captar água da chuva. Então, apesar de ter um monte de rio de água doce, as comunidades, elas também captam água da chuva, porque é um jeito de ter água limpa para beber. Então, não adianta você imaginar, se lá tem muito rio, por que não vamos para lá, ao invés de ficar com crise de abastecimento de água aqui?
Não adianta, você vai lá, você vai ser mais um problema para eles, né? Porque eles não têm também tanta abundância de água, porque os rios, a água dos rios é difícil de limpar, de filtrar, certo? Oi. Não, então o rio, ele tem uma correnteza que ele arrasta a terra, o fragmento de terra que tem no próprio leito dele. O rio é que suja o mar. Tem, mas é muito complicado. As comunidades amazonenses, principalmente aquelas mais afastadas, por exemplo, de Manaus, elas não têm recursos. Então eles constroem cisternas para captar a água da chuva. Porque chuva também não falta, né? Tem um período de chuva bom lá, né? Então o que acontece? Você capta a água da chuva, da transpiração, né? Que forma muita nuvem lá, que ali tem os rios voadores também. O volume de nuvens é tão grande que a gente chama de rio voador. Então, eles captam a água da chuva para ter água potável. Tá bom? Então, são características da floresta amazônica. Deixa eu ver. Vamos lá. O próximo, aqui é o Cerrado. Então, a gente está indo para o meio do Brasil. Não sei se em casa trocou. Trocou em casa? De imagem? Sim, prof. Beleza, obrigado. Olha a foto do Cerrado, gente, como é diferente, né? O Cerrado tem mais espaço, mais grama, mais capim, menos árvore. E as árvores que tem não são gigantes, são pequenas, são médias. Elas não crescem. Por quê? Porque não tem chuva em abundância. Você vai ter aí pelo menos meio ano de seca, meio ano de chuva. Então a árvore não cresce. Ela tem uma casca muito grossa, que é para não perder água no calor. Ela tem folha pequena para não transpirar, para não perder água, né? E ela fica toda torta e sinuosa, porque a casca dificulta o crescimento reto. Então ela vai ficando toda deformada. Então as árvores são sinuosas, sinuosas. E você olha uma árvore dessa, é uma árvore pequena, tá? Mas embaixo da terra a raiz pode ser do tamanho dela. O tanto que ela tem fora da terra, ela tem por dentro. Por quê? Porque é uma forma de captar água mais fundo possível. A raiz cresce mais e melhor do que a parte de cima, muitas vezes. E tem um segredo. Mesmo que não existissem pessoas lá no Cerrado, existiriam incêndios espontâneos no Cerrado. Por exemplo, de manhã, quando nasce o sol, tem aquele acúmulo de sereno, né, nas folhas, elas amanhecem molhadas. Aquelas gotinhas que ficam penduradas nas folhas, certo? Elas funcionam como lentes. Então, quando nasce o sol, o raio do sol passa na gota d'água e ele vai secar a água. Só que enquanto ele não seca a água, a gotinha de água, ela é uma lente. Ela pega a luz do sol e ela condensa a luz do sol no chão. E aí no chão, o que pode ter? Folha seca. É onde começa o incêndio natural. O incêndio espontâneo pode não acontecer por conta de raio que cai. Pode ser também o sol incidindo nas gotas de água, acabam queimando a base da planta. E a planta tem um segredo. Como queima todo ano, em certas regiões, as árvores têm um fruto que é seco. Quando esse fruto cai no chão, ele não abre, ele fica lá. Tá? Ele tem uma casca dura. Pensa, por exemplo, como se fosse um amendoim. Tá? Uma casca de amendoim, fica lá. E não abre, não decompõe, fica lá. Cobre de folha, mas fica lá.
Ó, se um dia queimar aquela árvore, o que vai acontecer? O calor vai fazer aquele fruto estourar, como se fosse uma pipoca. E quando ele estourar, libera a semente. E a semente nasce na cinza da árvore que morreu. Então a árvore deixa já um substituto antes de morrer. Quando ela morre queimada, que apaga o fogo, na primeira chuva que der, já vai nascer a substituta. Que ela pode ficar guardada por décadas no chão, esperando uma queimada. Então elas precisam às vezes da queimada para germinar, tá legal? Essa é a característica do cerrado. Como tem muito espaço, os animais são mais ágeis, né? Aqui, por exemplo, você tem o lobo guará, né? Você tem tamanduás, né? Porque você tem muitos formigueiros. Então os animais andam mais à vontade aí nessa área, beleza? E essa área é a área de muitas nascentes. Nascente que fazem com que esse lugar seja considerado a caixa d'água do Brasil. Por que caixa d'água? Primeiro, porque ele fica no Planalto Central, fica lá em cima. Então as nascentes do Cerrado, elas escorrem para o Pantanal, para o Amazonas e até para a região nordeste do Brasil. Beleza? Abastece tanto o pessoal Pantanal como as bacias do Amazonas, como o do Rio São Francisco, tá? Então, é um lugar importante de nascentes, tá bom? Outra aqui, importante, a caatinga. Essa é a caatinga. Olha o visual da caatinga, gente. O que mais marca a caatinga, o símbolo dela, é essa tonalidade seca, que dá esse tom amarelado, né? Que é muito explorado aí. Vocês já repararam, quando você vê um filme, principalmente produzido aqui no Brasil, né? Uma novela que fala sobre essa região, o pessoal usa muito o amarelo. A roupa da pessoa, que até irrita aquilo ali, porque parece que dá aquela impressão de um sol muito forte, né? A lente que eles usam dá uma tonalidade amarela, a pele da pessoa tem um bronzeado de propósito. Está com saturação. Exatamente. Então, eles criam, mesmo que a novela seja feita aqui ou no Rio de Janeiro, eles criam uma atmosfera de lá. Arbustos, árvores muito parecidas com a do Cerrado. Arbustos e plantas como cacto, mandacaru e palma, que é muito encontrado no deserto também, né? O cacto. Qual é o segredo do cacto? Como a folha da planta é a parte que transpira e ali é muito seco, o segredo é pegar a folha e dobrar como se fosse um tubinho. Assim ela não transpira. Só que aí a folha é a parte que faz a fotossíntese verde. Como ela enrolou e virou um espinho, o caule é que passa a ser verde. Então, essas plantas fazem fotossíntese no caule ao invés de fazer na folha. E o fato de formar um espinho, por que ela não cai? Porque ela formando o espinho, ela também protege a planta dos animais herbívoros. Porque os animais herbívoros dessa região, eles têm um lábio forte. Eles sabem lidar, mas tem que ter uma certa dificuldade. O sertanejo do Nordeste, ele consegue cortar os espinhos com uma faca e dentro ele vai parecer uma babosa, bem molhada. Então ele vai matar a sede com aquilo. E ele pode pegar e dar para o animal também, porque alimenta o animal de fibra e de água. Isso em caso de seca prolongada. Ele chega a dar a palma para o animal comer. Falei. Não entendi. O espinho é uma folha retorcida. É uma folha dobrada.
o espinho é mais ou menos, se você pudesse pegar um espinho e abrir o espinho, ele é uma folha. Simplesmente uma folha enrolada sobre ela mesma. Vamos imaginar aqui, eu não sei se eu tenho caneta, mas vamos pegar aqui, deixa eu ver, se tivesse um papel aqui, que nem um cone, deixa eu pegar aqui um. Não precisa tirar não. Pega esse plástico, por exemplo. A superfície da folha fica assim. O segredo dela é pegar sol e fazer fotossíntese. Ela é que nem uma antena. Ao mesmo tempo ela respira. Ou seja, a árvore transpira por ela. O que o cacto faz é isso aqui. Ele começa a enrolar a folha. Certo? Ele enrola a folha de uma certa forma e ele vai formando o espinho, certo? Vai formar um tubo. Então uma folha, o espinho é uma folha que cresceu enrolada. Assim ela não transpira, não perde água. Mas em compensação, e a fotossíntese, como é que ela faz? Aí no caso dele, vai virar um cone, assim, né? Vai virar um cone. Só que aí o que vai acontecer? Não vai ter lugar para fazer fotossíntese, porque o espinho geralmente ele é marrom, é cinza, às vezes é branco, mas o caule é que passa a ser verde. Pode ver, o cacto ele tem o caule verde, ele é verde todo, o espinho não é. Então o espinho passou essa função para o caule, tá? E ele acumula muita água, isso é muito legal. Então, alguns animais aprenderam a quebrar o cacto e tirar a polpa dele, do caule, que tem muita água dentro dessa polpa. Tá bom? Tem muitos gambás, animais como preás, né? Preá é um roedor típico do Nordeste. Você tem lagartos, muitos répteis pequenos. Cotia tem, e eles vivem bem, tem o couro grosso, a pele grossa, porque eles andam por aí e não se arranham nos cactos. Não é só o cacto que tem espinho não, viu gente? Outras plantas também tem ali. O cavalo se dê muito bem aí, né? O cavalo e o gado também, o gado de corte, vaca, boi, porque eles têm o couro grosso. Então eles andam pelos espinhos e não se machucam tanto assim. Só o homem que teve que usar aquelas roupas de couro que o vaqueiro usa. O vaqueiro nordestino usa roupa de couro, que eles chamam de gibão. O chapéu deles é de couro. Porque quando ele está cuidando do gado, ele está sobre o cavalo, os cavalos são acostumados a correr atrás do gado que se desprende. E o cavaleiro, ele está em cima do cavalo, ele que tem que se proteger, o cavalo já sabe o que fazer. Então, para ele se proteger dos espinhos, tem o chapéu de couro, tem o gibão de couro, é como uma armadura para ele se proteger dos espinhos da caatinga. Aí a Mata Atlântica. Mata Atlântica a gente conhece como uma mata muito parecida, né, com a Amazônia. Aí, ó, um bosque embaixo, árvore grande em cima. Aqui o ipê, que é característico da mata, é bem comum na Mata Atlântica, certo? É uma floresta quente e úmida, bosques com folhagens grandes, é o mesmo esquema. Se a árvore lá em cima fecha tudo, a folha aqui embaixo do arbusto tem que ser gigante para coletar bastante luz do sol, como se fosse uma antena parabólica, né? Animais de porte médio. Onça tem também, é muito parecido com o da Amazônia. Mas aqui tem uma coisa que na Amazônia não tem, né? Que é, por exemplo, o frio, que está aqui nessa época. Se você olhou a previsão do tempo nessa semana, eles estavam falando que ia chegar esse frio, na mudança de estação. Coisa que lá na Amazônia não tem. Só que se você vê a previsão de tempo na TV, por onde chega o frio? Do mar.
A frente fria vem do mar. E justamente a Mata Atlântica forma um paredão entre a praia e o continente. Então, o que acontece? Ela sofre muita influência do mar, por onde chegam as frentes frias. Tem muita chuva? Tem. Porém, tem muita mudança de clima. É mais temperada, vamos dizer assim. Lá, a Amazônia é muito quente. Aqui é mais temperado. Você pode passar muito frio aqui. Aliás, num dia como hoje, você imagina você viver no meio de um lugar que tem muita mata, perto do horto florestal, por exemplo. Deve fazer mais frio até, né? Porque a umidade retida na floresta traz um resfriamento maior, né? Então essas são características da Mata Atlântica, que é aqui onde a gente vive, tá bom? Passando para o outro, Pantanal. Pantanal é um bioma único também, né? Caatinga e Pantanal não tem em lugar nenhum do mundo. É uma planície, a maior planície inundada do mundo. Tem lá alguns meses de estiagem, mas a maioria é com chuva, sempre alagado, árvores grandes, pequenas, mas nunca formam grandes florestas, não. É mais um bosque ali, outro aqui, e o resto é grama, muita grama, gramínea, muita água, animais adaptados a grama e água, animais da fauna amazônica, como o caso da onça, e aqui você tem jacarés, como o jacaré de papo amarelo, e você tem, por exemplo, a piranha, que é um peixe carnívoro que caça em cardume, pesca em cardume, muito violento. Como tem um lugar que tem muito pasto, muito molhado, né? O gado de corte se deu muito bem aí. A única coisa que o gado não gosta é quando tem a época de cheia, porque o rio sobe muito, muito. E os criadores são obrigados a levar o gado para um lugar mais alto, porque senão o gado ele não gosta de ficar com a água batendo na barriga, porque eles têm dificuldades de urinar. Então ele tem que levar o gado para um lugar mais alto. E muitas vezes, ao passar para um lugar mais alto, ele encontra, por exemplo, um rio que tem piranhas. Então, muitas vezes, para passar com gado, eles têm que pegar um animal, muitas vezes sangrar aquele animal, machucar aquele animal, que pode ser, por exemplo, um boi, ou que não está muito bem de saúde, ou que está mais envelhecido, e faz ele passar primeiro, para despistar. As piranhas vão atacar aquele animal, enquanto isso, os outros passam. Tá? É o chamado boi de piranha. É o boi de piranha. Tá? Então eles oferecem um boi para as piranhas comerem, para poder passar com o restante do gado. Porque um boi é um animal muito grande para a piranha. Ela vai passar um bom tempo comendo aquele boi, enquanto passa a manada em paz, né? Fala. Eu vi um jornal, justamente, mas acho que era em Manaus, né? O rio estava enchendo das chuvas, e aí o gado estava tipo, na metade do poço. Aí tiveram que construir, um cara fez em cima de um barco para o gado ficar, mas veio muitos que o gado teve que ir embora. É verdade. O animal não é adaptado para viver aí. Quem consegue suportar um pouco mais é o cavalo. Porque ele tem uma envergadura maior, ele consegue. Tanto é que o cavalo é o trator desse lugar, né? É o que faz o manejo tudo a cavalo, que é o que acontece no Pantanal, tá? Mas, vou mudar aqui, o último é esse aqui, o Pampa. O Pampa é o sexto e último bioma. Gente, o Pampa tem uma diferença dos outros. Só existe no Rio Grande do Sul. Não tem, é um estado que tem um bioma. O estado do Rio Grande do Sul fica todo dentro do bioma do Pampa. O que o Pampa é? É um campo. Só que é um campo frio, né? É um campo frio. Muito frio. Tem floresta? Tem. Inclusive de araucária,
que é onde tira o pinhão, que é uma floresta brasileira. É uma espécie brasileira de pinheiro, a araucária. E ela vive aí, ó, nesse ambiente. Você pode ver que tem uma árvore aqui, outra lá, algumas. É um campo muito vasto. O melhor meio de transporte aí é o cavalo, né? E o frio é intenso. E uma região do Brasil onde pode nevar todo ano. Todo ano. Quer dizer, o Brasil, ele é um lugar que tem uma floresta tropical de um lado e no mesmo país um campo que neva, né? Então são 6 biomas no Brasil. É muito bioma para um Brasil, para um país só. Então o Brasil tem uma diversidade e é por isso que o Brasil é um país importante do ponto de vista da biosfera, porque ele é assim, ele foi uma área beneficiada por 7, na verdade são 7 biomas, nós vamos deixar por 6, que é o que é tradicional, esses 6. Descobriram um bioma enterrado na foz do rio Amazonas, né, que é um bioma que ninguém nunca via antes, porque a água do rio Amazonas é muito barrenta. Então eles descobriram que embaixo da foz do rio Amazonas tem um recife de coral especial que se alimenta de água doce. É o único do mundo e é do tamanho da cidade de São Paulo. Isso quer dizer que cabe a cidade de São Paulo na foz do rio Amazonas. No delta do rio Amazonas, quando ele entra no mar, a distância entre as margens é tão grande que cabe a cidade de São Paulo. Porque, e tem um recife de coral lá submerso. E é considerado, assim, o 7º bioma do Brasil. Foi descoberto nessa década, esse bioma. Ninguém sabia que existia aí. Tá? Então isso aí é o último bioma, tá bom? É isso aí. Uau, em cima. Posso tirar? Pode tirar? Acho que vamos lá. Pronto. Pessoal de casa, eu vou encerrando aqui a transmissão, tá? Tchau para vocês, até amanhã, se Deus quiser.